Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Jornal Todo Dia, segunda edição desta segunda-feira, 21 de abril de 2025, feriado de Tiradentes e um dia que ficará marcado na história do mundo, do Brasil e mundo, porque estamos em luto, e luto também no Vaticano. Papa Francisco morre aos 88 anos. Bom, gente, então vamos começar o jornal, né? Vamos falar dessa história, né, de pontífice do Papa Francisco, que acompanhamos hoje pela manhã, recebemos essa notícia e a gente vai trazer todos os detalhes, né, no jornal segunda edição de hoje. Vamos rodar a vinheta? Eu finalizei, achei que você ia rodar a vinheta. A gente abre falando sobre a morte de Papa Francisco, que morreu aos 88 anos. Toda a sua vida aí dedicada ao serviço da igreja, né? E a gente sabe que foi uma história, um legado muito importante na Igreja Católica, que ficou aí marcado. Então a gente vai trazer aqui algumas informações do Papa Francisco. A gente ficou sabendo dessa informação hoje logo pela manhã, porque seu falecimento, né, foi realmente confirmado às 7h35 da manhã, do horário de Brasília. É claro que tem 5 horas de diferença de Roma, então o próprio cardeal Kevin Farrelly, ele que é carmelengo do Vaticano, ele trouxe essas informações, acabou noticiando, comunicando, inclusive no site do Vaticano, sobre o falecimento do Papa Francisco. Quem vai trazer mais detalhes para a gente, então, agora é o nosso repórter Diego Rodrigues. Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, morreu aos 88 anos, às 2h35 pelo horário de Brasília, 7h35 pelo horário local, desta segunda-feira. As informações foram confirmadas pelo Vaticano. O pontífice ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos. Nascido em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, na Argentina, Francisco foi o primeiro Papa latino-americano. Ele também foi o primeiro pontífice da história da Era Moderna a assumir o papado após a renúncia de seu antecessor, e ainda o primeiro jesuíta no posto. À frente da Igreja Católica, por quase 12 anos, Francisco foi o Papa número 266. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Muito bem, então aí as informações do falecimento do Papa Francisco. A gente vai trazer também toda uma reportagem completa no próximo jornal da terceira edição
né, trazendo mais informações sobre esse dia tão marcante sobre o luto. Bom, o que eu quero trazer aqui para vocês agora é que é o seguinte, o cardeal Kevin, ele que é carmelengo do Vaticano, ele fez o anúncio da morte do Papa Francisco e destacou a dedicação do pontífice ao serviço da igreja, especialmente aos mais pobres e marginalizados. O funeral será realizado na Basílica de Santa Maria Maior, conforme o desejo do Papa Francisco de uma cerimônia simples e humilde. Sua última aparição pública ocorreu ontem, domingo, dia 20 de abril, durante a missa de Páscoa, na Praça de São Pedro, onde visivelmente era possível, né, ver que o Papa estava debilitado. Mas desejou uma feliz Páscoa a todos os fiéis que estavam presentes. E ainda percorreu a praça no Papa móvel, mesmo estando sem condições físicas. Mas hoje, segunda-feira, né, Roma amanheceu e nós aqui do Brasil amanhecemos com a informação, a confirmação do falecimento de Papa Francisco às 7h35 da manhã. O bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai, como disseram no site do Vaticano. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da Igreja Católica. Ele foi o primeiro pontífice latino-americano e jesuíta da história da Igreja Católica e eleito em 2013, após a renúncia de Bento XVI. Seu papado foi marcado por reformas na cúria, defesa dos direitos humanos, apoio à inclusão das mulheres e uma postura aberta em relação à comunidade LGBTQIA+. Nós descobrimos que 3 amigos, inclusive aqui do Brasil, pertinho de nós, da cidade de Capivari, Fernando Quibal Júnior, que é gerente administrativo, o seu sobrinho João Henrique Pellegrini Quibal, que é advogado, e um outro amigo, Danilson Rogeri, também advogado, estavam passeando em Roma, eles que são de Capivari, eles estavam a passeio, quando ficaram sabendo hoje pela manhã da notícia do falecimento do Papa Francisco. As imagens que nós vamos ver agora, primeiramente a gente vai ver uma fala, na verdade, né, um depoimento que um deles gravou para a gente, que é do advogado Henrique Pellegrini Quibal, e ele explicou como eles ficaram sabendo da informação quando eles estavam fazendo um passeio ali por Roma. Vamos acompanhar. Boa tarde, Sabrina. Então, nós estamos aqui em Roma, na Itália, eu, meu tio Fernando Quibal, o Davilson Rogério, que é um amigo nosso. Viemos aqui a passeio, turismo e também para ver a nossa cidadania italiana, menino do meu tio, que inclusive foi concedida já. E nós estávamos aqui para ir para o Vaticano e recebemos essa notícia, inclusive o filho do Fernando mandou já cedo a notícia, depois foi confirmada que realmente o Papa Francisco faleceu. Nós estávamos no Vaticano e vimos essa confirmação, o pessoal conversando, pessoas rezando já, pedindo pela alma do Papa, e a cidade está consternada, está comovida, e as bandeiras a meia mastro, meia asta, e o sentimento em Roma é de consternação pela morte do Papa. Esse sentimento que nós percebemos nas ruas de Roma. Tá aí, ele expressou muito bem o sentimento, né? E aí eles enviaram para a gente, para a nossa equipe, imagens, vocês vão ver agora um vídeo, que eles estavam visitando, né, uma catedral no centro de Roma, e aí, quando eles entraram na catedral, estava realmente sendo tocado a marcha fúnebre, né? Então, aí eles estavam visitando e aí foi confirmada a informação naquele momento de que o Papa Francisco havia falecido. Então, aí são imagens da onde eles estavam e aí tocou, né? E falou assim, nossa, alguma coisa estranha está acontecendo. E com a marcha. E eles observaram ao redor que havia uma movimentação diferente, né? As bandeiras também em Roma, elas estavam... elas não ficam completamente hasteadas, elas ficam em meio mastro. E aí eles
falou, não, alguma coisa está acontecendo. E aí eles tiveram a confirmação. Então, essas são as imagens dessa catedral. Eles estiveram também na Praça São Pedro. Lá ainda ninguém se falava, né, do falecimento do Papa, mas já estava tendo uma movimentação ali, todo mundo querendo saber informações, né, de fato. Então, aí são imagens de hoje de manhã, né, desse momento, por volta das 7h30, 8 horas da manhã, eles estavam fazendo um passeio por ali e eles registraram, né? Então, a gente teve contato com eles, nós temos até foto dos 3 amigos, né, que estavam lá acompanhando tudo de perto, nesse momento tão triste, sabendo dessa notícia do falecimento, né? Então, a gente agradece, né, aos 3 aí que estavam a passeio, simplesmente a passeio, e acabaram presenciando, né, essa notícia. Queria pedir para a produção colocar a foto dos 3 amigos, né, que realmente estavam lá. Então, agradeço, são de Capivari, cidade pertinho aqui da gente, e puderam compartilhar, né, esse momento com a nossa equipe de reportagem. Muito obrigada aí por ter cedido essas imagens para a nossa equipe. Bom, e esse adeus ao Papa Francisco continua, gente. Nossa equipe se movimentou hoje pela manhã. Daqui a pouquinho a nossa repórter Andressa Oliveira vai trazer informações da Basílica de Santo Antônio de Pádua, aqui de Americana, que inclusive hoje, 8 horas da manhã, né, bateu os sinos de uma forma diferente e colocou inclusive em suas redes sociais. Mas a gente vai falar agora ao vivo com o nosso correspondente Guilherme Pierangeli, porque lá na catedral, né, na Catedral de Campinas, Metropolitana de Campinas, Nossa Senhora da Conceição, agora ao meio-dia, já começou aí a missa, mas o arcebispo resolveu 1 hora antes, ou seja, às 11 horas da manhã, conceder uma coletiva de imprensa, ou seja, falar com os jornalistas sobre o falecimento do Papa Francisco. Então vamos falar agora ao vivo com o nosso repórter, correspondente de Campinas, Guilherme Pierangeli. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que acompanham a TV Todo Dia. Eu estou aqui na Catedral Metropolitana de Campinas, onde daqui a pouco, a partir de 12h15, o arcebispo de Campinas, Dom João Inácio Miller, irá presidir uma cerimônia em memória do Papa Francisco, que nos deixou na madrugada de hoje. O arcebispo atendeu a imprensa, ele contou que hoje, que é um dia após a Páscoa, né, geralmente não há atividade na Igreja Católica, os padres geralmente descansam, né, afinal é uma etapa muito corrida, digamos assim, toda essa época da Quaresma até a Páscoa, mas hoje, excepcionalmente, por conta do ocorrido, ele ordenou que todas as comunidades aqui de Campinas façam uma celebração em memória do Papa Francisco. Além disso, ele também ordenou que fossem dadas 88 badaladas nos sinos das igrejas aqui da cidade de Campinas, em referência à idade do Papa Francisco, que tinha 88 anos. O arcebispo atendeu a imprensa, conversou com a gente, falou sobre o legado que o Papa Francisco deixa, né, após esses 12 anos na frente da Igreja Católica, e a gente conversou também com o padre Antônio Alves, que em 2022 ele recebeu uma mensagem de vídeo do Papa Francisco elogiando um trabalho que ele realiza na comunidade aqui do Jardim São Marcos, em Campinas, uma comunidade que leva alimentos às pessoas necessitadas. Então vamos ouvir tanto o arcebispo quanto o padre Antônio Alves. Que são vários elementos que destacaram a vida dele, que ele se definiu. Ele foi um homem da paz, ele foi um homem da fraternidade, ele foi um homem da fraternidade universal, ecumênica, ele foi um homem da fraternidade com toda a natureza. Ele entendeu muito aquela frase lá do Gênesis, onde Deus pediu para nós cuidar da criação. Então nós não podemos não cuidar. Depois ele foi um papa que teve a coragem de reformular, de refazer, de melhorar o Código de Direito Canônico, que são as nossas leis. Depois ele foi um papa que teve coragem de exigir e de buscar transparência no Banco do Vaticano. Ele foi um papa que combateu os abusos. Nunca ninguém antes como ele combateu os abusos.
questão ecumênica, já falei, depois ele foi um homem, do modo como ele definia Deus, eu penso que ele pode ser definido. Papa Francisco foi um homem de proximidade, compaixão e ternura. Depois ele insistia muito em nós não desperdiçar a vida. Ele falava que nós precisamos viver intensamente cada momento, amando Deus e amando os outros, de modo particular os pobres, que é dessa maneira que nós vamos progressivamente entrar na vida eterna. Ele é o homem da misericórdia, ele é o homem que subiu lá as escadarias do Vaticano, naquele início de pandemia, que vocês vão lembrar. Ele é um homem que soube conduzir a igreja no meio das pandemias. Ele é um homem que foi ao encontro de todos. Ele foi um papa que não gostava muito que as pessoas beijassem o anel dele, ele gostava mais de um abraço. Então, falar do Papa Francisco, a gente começa a ter calma, senta e fala, todos nós podemos falar muito depois. Outra coisa importante no legado dele, claro, foi a questão do pobre, como nós falamos até agora, e as juventudes. É tão bonito aquele texto que ele escreveu para os jovens no dia 5 de agosto de 2023, naquele encontro em Fátima com os jovens, aquela noite de vigília, muito bonito, onde ele convida os jovens a se empenhar, a batalhar e a lutar, mas ele diz, tudo custa, uma coisa não custa nada na vida, que é Jesus Cristo, busquem a Ele. Ele levanta vocês. Ter acesso ao Papa, nem os bispos têm acesso assim, a todo um protocolo, porque são muitos bispos, são muitos cardeais e tudo mais, então nem todo mundo tem acesso ao Papa diretamente, tem as reuniões reservadas, privadas, organizadas assim. Então a gente receber algo assim, direto, o Papa nomeando, é algo muito significativo. Então nós ficamos mesmo surpresos, a população amou, imagina, o Papa mencionar São Marcos, é como se o Papa tivesse pisado no São Marcos, é como se ele mesmo se fizesse presente ali pessoalmente, né? Então essa é uma das vantagens dos recursos da tecnologia, né? Que aproxima e nos aproximou do Papa. O Papa que até então, até mesmo antes do Papa Francisco, era sempre uma figura distante. O Papa Francisco vem com essa característica de ser uma figura próxima, um Papa próximo, um Papa simples, um Papa que cuidava das pessoas, que atendia todo mundo. Então é isso, Sabrina, a gente segue acompanhando aqui essa celebração e toda a repercussão do falecimento do Papa Francisco. A gente traz a reportagem completa dessa celebração no Jornal Todo Dia, 3ª edição desta segunda-feira. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Pierangela, pelas informações. E como disse, o padre Marcos, ele recebeu, então, como que a tecnologia ajuda, Pode ver que agora há pouco a gente conseguiu falar com esses três homens que estavam passeando em Roma e nos mandou via internet, mandou depoimento para a gente pelos nossos WhatsApps. Quer dizer, facilita muito a tecnologia. E o Papa Francisco usou dessa tecnologia para mandar uma mensagem também ao padre Marcos. Vamos acompanhar. Padre Antonio Rodríguez, a vos y a la parroquia de San Marcos, San Pablo, les envío un cordial saludo y mi bendición. Sé todo el trabajo que están haciendo. Sigan adelante, sigan trabajando, cuidando sobre todo a los más desprotegidos, a los más dejados de lado. Yo rezo por ustedes, pero ustedes por favor recen por mí. Que Dios los bendiga e a Virgem los cuide. Muito carismático, E sempre muito próximo, como disse o Padre Marcos. Bom, gente, nós vamos para um breve intervalo e na volta a gente vai trazer mais destaques aqui no Jornal Todo Dia, 2ª edição. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus conecta
Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. A gente volta nesse segundo bloco para falar da tragédia, né, que uma família acabou denunciando a negligência do Hospital Municipal de Americana. A Andressa Oliveira, nossa repórter, tem as informações completas sobre o caso. João Neves, de 18 anos, morreu na tarde de sexta-feira no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, em Americana. Ele estava internado após fraturar a mão em uma queda de bicicleta e aguardava por uma cirurgia. A família acusa o hospital de negligência médica. Ele caiu de bicicleta, né? Machucou a mão, deu uma pequena fratura, né, na mão dele. Fomos até a UPA lá do Zanaga. E lá passou o médico e fez o exame um raio-x. E assim deu esse problema na mão dele, né? E ele de lá encaminhou para o hospital municipal, fizeram os exames, passou no ortopedista primeiro, né? E o ortopedista falou que realmente teria que fazer um novo exame e deu mesmo uma pequena fratura, que ele tinha que fazer uma cirurgia para voltar ao lugar. E nisso foi imobilizou, né? Ainda depois, após a imobilização, já passou para a enfermagem para poder fazer a internação, a medicação. O médico falou que ele tinha que ficar em jejum, né? Sem alimentar, sem tomar água. E fez todos os procedimentos. Fiquei com ele até umas 8 horas da manhã, porque não pude acompanhar mais. A partir daí eu não acompanhei ele mais lá. Ele ficou lá e eu vim para minha casa. E mesmo assim continuei, né, conversando com ele pelo WhatsApp, falar se estava tudo bem, ele falava que estava tranquilo, que estava bem. Estava um pouco nervoso, um pouquinho assim, com medo, mas estava tudo bem. Enquanto aguardava o horário de visita, a mãe Sueli trocou mensagens com o filho. Nas conversas, João demonstrava preocupação, mas tentava se manter calmo. Abre aspas. Amém. Tô um pouco com medo, mas estou me tranquilizando. Fecha aspas. Escrevendo então João para sua mãe. Em outra mensagem, contou que um outro paciente faria o mesmo procedimento e demonstrou esperança. Abre aspas. Na verdade, já deu tudo certo. Só queria ir para casa logo. Fecha aspas. Em uma outra mensagem, João manda uma mensagem de voz para Sueli. Traz uma bermuda, a bermuda branca da Nike e uma blusa normal. Tá bom. Tchau, beijo, se cuida aí, hein? Em um outro momento, por volta das 9h44 da manhã da sexta-feira, João enviou uma foto de dentro do quarto do hospital para tranquilizar a mãe. Fui no horário da visita lá, né? Conversei com ele, perguntei se ele estava bem. Ele falou, não, mãe, tá tudo bem. Falei, veio algum médico aqui conversar com você, falar alguma coisa? Não, só as enfermeiras que veio. E eu falei assim, e aí, você perguntou se podia tomar água, alguma coisa? Ele falou, não. Fui lá, né, saí pro corredor, conversei com uma enfermeira lá no balcão e passei a situação dele. Ela perguntou, né? Eu falei assim, então, ele está em jejum, o médico perguntou. Ele falou que ele ia ficar em jejum, sem alimentação e sem a água, porque ele ia fazer uma cirurgia. E ela entrou lá no computador falando, a gente ainda não sabe o procedimento certo que ele vai fazer. Eu falei, mas como assim? Ele vai fazer uma cirurgia. E eu preciso saber o que está acontecendo, né? E aí, eu saí, ela falou assim, ele pode tomar, ele pode lavar a boca, bochejar, só não pode ingerir a água, não pode tomar. Falei, tá bom, então. Eu fui lá e falei com ele foi ao banheiro, fez tudo isso e voltou para a cama, e deitou. Logo após, veio uma enfermeira, não sei o nome, né, mediu a pressão dele. A pressão dele, ela perguntou, falou, você tá bem? Você não tá sentindo nada? Ele falou, não, tá tudo bem.
médica, porque sua pressão está muito baixa, sua pressão foi a 4. E eu não vou aplicar nem a dipirona, porque senão vai abaixar mais, e você está com dor? Ele falou, não estou com dor, e nem vou te dar esse comprimido, essa medicação, só vou aplicar esse anti-inflamatório, mas eu não me recordo o nome. No que ela foi inserir o anti-inflamatório na veia, que tinha lá, não lembro bem o nome, que eles colocam lá. O acesso? O acesso, isso. Aí ele falou, para que tá ardendo. Aí ela tirou, removeu, né, tirou, e depois ela saiu. No que ela saiu, ele já começou a passar mal. Segundo Sueli, João estava em jejum e não recebia nem água. Após receber a medicação, o quadro dele se agravou. A pressão arterial extremamente baixa pode ter sido um dos fatores decisivos. Já perdeu o sentido, já começou a se debater e eu corri desesperada para chamar. Ela veio, chamou outras enfermeiras, veio as enfermeiras, já foram atrás dos médicos, vieram, acho que uns 3 médicos, vieram muito para socorrer ele, para ver o que poderia ser feito, né? Eu acompanhei um pouco ali, mas eles não deixaram, porque é difícil para uma mãe, né? Saí dali, a partir daí já não vi mais nada, né? Depois de 1 hora, mais ou menos, que eles me chamaram lá na sala e falou que ele veio a óbito, que não resistiu. Fizeram de tudo, né, para reanimar ele, mas infelizmente aconteceu essa fatalidade. João deu entrada no hospital municipal depois de ser atendido na UPA do Zanaga, onde exames constataram a fratura na mão direita. O que seria uma cirurgia simples acabou em tragédia. E agora a família busca por respostas. Mas eu quero justiça, quero saber o que realmente aconteceu, né? Se foi por causa de uma medicação, porque na verdade eu penso, na hora eu não pensei, né? Ela não devia ter inserido essa medicação, de jeito maneira. Porque como que a pressão dele estava baixa, deveria ter chamado o médico para ver, para aumentar a pressão. Porque ele estava sem alimentar e sem tomar água, né? E aí eu preciso saber mesmo o que aconteceu. Quero justiça, quero saber se foi por causa da medicação ou o que foi. Seja lá o que foi, eu preciso saber. A senhora só quer uma resposta? Sim, estou esperando a autópsia, né? Fizeram a autópsia e o ML falou que só daqui 40 dias que vai sair, né? E eu preciso, quanto mais rápido para mim vai ser melhor, porque aí eu vou tirar todas as dúvidas, não vou ficar tão ansiosa, porque preciso saber, né? Porque não foi por causa da queda, né? Como que ele estava nesse momento lá de espera da cirurgia, estava em jejum, né? E a causa das medicações veio acontecer isso, né? Mas eu quero saber, assim, quanto mais rápido para mim vai ser melhor. No atestado de óbito, informa-se que a causa da morte ainda depende de exames complementares. A família registrou um boletim de ocorrência e aguarda o laudo do Instituto Médico Legal para tomar as medidas legais. Eles acreditam que houve falha no atendimento e querem justiça. No último sábado, amigos e familiares se reuniram no cemitério Parque Gramado para a despedida. Com faixas e bicicletas, prestaram uma última homenagem ao jovem, que fazia parte de um grupo ciclístico da cidade. João Neves era estudante, tinha apenas 18 anos e um futuro pela frente. A dor da perda agora se mistura com um sentimento de revolta e um pedido de explicações. A família segue aguardando o resultado de necropsia e uma resposta das autoridades. A reportagem entrou em contato com o Hospital Municipal para obter um posicionamento sobre o caso, mas não obtivemos respostas até o fechamento dessa matéria. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. Uma dor da perda com a revolta. A mãe só quer resposta, só quer, né, uma resposta. Somente isso, uma explicação concreta do que aconteceu com o filho, que toda mãe tem o direito de saber. É claro, a prefeitura, através da assessoria de imprensa, foi emitida uma nota do hospital municipal, né, explicando e tentando, claro, explicar a situação
informou que o paciente deu entrada na unidade na quinta-feira, no dia 17, após sofrer então essa queda de bicicleta e resultando numa fratura na mão. Mas após a avaliação da equipe médica, foi indicada a realização de um procedimento cirúrgico que seria previsto para sexta-feira. Antes da cirurgia, então, o paciente apresentou uma súbita perda de sinais vitais, seguida de uma parada cardiorrespiratória. Apesar de todos os esforços realizados pela equipe médica para reverter o quadro, infelizmente o paciente evoluiu a óbito e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, que é onde vai ser então realizada a necrópsia para determinar a causa da morte, que é isso que a mãe espera. E o hospital lamenta profundamente o falecimento do paciente e expressa solidariedade à família e aos amigos neste momento de dor. Para a gente encerrar, são 12h30, já passou muito rápido, é claro que a gente encerra com o adeus a Papa São Francisco e a gente encerra em silêncio e com reflexão de tudo isso que a gente assistiu aqui hoje no Jornal Todo Dia, segunda edição. Uma boa tarde. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver Bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.